Você já questionou ao Senhor acerca de uma situação que está vivendo ou que os seus familiares estão vivendo e você não consegue compreender, por mais que você tente sair daquele problema, daquela dificuldade, pelo contrário, vão aparecendo outros problemas e surgindo novas dificuldades e você questiona ao Senhor por que é que isso está acontecendo e o pior, o Senhor silencia, Ele não fala nada, Ele não dá um direcionamento. Saiba que você não é o único nesta situação. O profeta Abacuque também viveu isso. Quando ele olhava para a nação de Israel, via a depravação do povo, via que os mais ricos humilhavam os mais pobres e o povo estava idolatrando outros deuses, se distanciando do Senhor. Então ele começa a questionar a Deus por que é que aquilo estava acontecendo. E questiona também porque Deus tinha permitido que ele contemplasse aquelas coisas, a maldade do povo. E ele continua perguntando ao Senhor por que é que o Senhor não fazia o povo cumprir as suas leis. O povo estava desobedecendo e o Senhor não estava fazendo nada. Só que após todo esse questionamento, ao final do livro de Abacuque, nós encontramos uma das mais belas declarações de fé e exultação no Senhor, de confiança nele, independente das coisas que poderiam acontecer. Mas como isso aconteceu? Convido você a ficar até o final do vídeo que vou explicar todo o livro de Abacuque, os problemas que ele viveu e como Deus agiu tanto na nação de Israel como na vida dele. E eu tenho certeza que este conteúdo servirá de edificação para a sua vida espiritual e financeira também. Então, desde já, dá um like no vídeo para que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Isso aconteceu por volta de 650 a 600 anos antes de Cristo, quando a nação de Israel já estava dividida em tribo do norte e tribo do sul. A tribo do norte, com a capital Samaria, atualmente, neste momento que foi escrito esta passagem, já havia sido conquistada pelos assírios. Restava apenas a tribo do sul, que era governada por um rei israelita. Porém, o povo estava cada vez mais se distanciando do Senhor. E Abacuque olha para aquela situação e não consegue compreender. Foi aí que ele começou a questionar o Senhor, porque aquilo estava acontecendo e o Senhor não estava fazendo nada. E o interessante é que ele, depois de algum tempo, recebeu a resposta de Deus, só que não foi aquilo que ele gostaria de ouvir. Quando o Senhor chegou e trouxe a resposta, falou que traria juízo para a nação de Israel, através de outra nação chamada de Babilônia. O Senhor iria usar a Babilônia como vara de correção para Jerusalém, para o povo de Judá. Ia pegar o povo de Israel e levar cativo para outra terra onde eles não o conheciam. Isso muito entristeceu o profeta Abacuque e ele continuou questionando ao Senhor. Por quê? Porque não era aquilo que ele queria ouvir. Não é a resposta que ele imaginava. E o que Abacuque imaginava? Imaginava que o Senhor traria um avivamento para o povo. O Senhor traria uma orientação e o povo se arrependeria assim como tinha feito antes, em outras épocas. E era esse o desejo de Abacuque, que o povo se arrependesse de seus pecados, parasse de praticar o mal e seguisse novamente ao Senhor. Porém, o Senhor trouxe essa mensagem de juízo e novamente Abacuque foi questionar o Senhor acerca disso e ele decidiu esperar mais uma vez uma nova resposta de Deus. E muitas vezes não compreendemos o agir de Deus para com nossas vidas. Quero citar um texto que está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha aí, esse texto que está em Jeremias. Jeremias foi um profeta que viu o cumprimento desta profecia que o Senhor fez a Abacuque. Porque Jeremias estava em Jerusalém quando os babilônicos invadiram Jerusalém, conquistaram a cidade e levaram o povo cativo para outra terra. Esse texto em questão de Jeremias capítulo 29, versículo 11, é uma carta escrita por Jeremias aos israelitas que estavam cativos em outra terra. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de uma luz no fim do túnel. Que mesmo eles estando em uma situação difícil, Deus estava com eles e Deus havia preparado um futuro melhor para eles.
Então, voltando para o livro de Abacuque, Abacuque ele não conseguia entender, mas ele decidiu esperar no Senhor, confiar no Senhor. Foi aí que no capítulo 2 o Senhor se apresenta a Abacuque através de uma visão. Ele orienta a Abacuque a escrever a mensagem em tábuas de uma maneira tão legível, tão fácil de se compreender, que alguém que passasse correndo pudesse ler aquela mensagem e entender o que estava escrito. Diz que o povo de Israel iria sofrer pelas mãos dos babilônicos, mas que no futuro o Senhor traria vitória ao povo de Deus. O Senhor castigaria os babilônicos por toda a maldade que eles haviam feito, não só para a nação de Israel, porque mesmo que o Senhor usasse ele como vara de disciplina, não quer dizer que os babilônicos ficariam impunes diante dos seus crimes, tanto com a nação de Israel como com as outras nações ao redor do mundo. Eles também seriam castigados. E ele traz a orientação para o seu povo. O Senhor orienta o seu povo a aguardar, a ter fé, a ter esperança. No versículo 4, capítulo 2 de Abacuque, diz assim que o justo, ele viverá pela fé. E é interessante que este mesmo texto foi usado por Paulo como base de suas doutrinas, quando ele nos ensina que a justificação é pela fé e que nós devemos ter uma vida de dependência a Deus. E passado todas essas coisas, Abacuque termina o livro com uma das mais belas citações da palavra de Deus acerca da confiança e exultação no Senhor, que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que maravilha, mesmo que a dificuldade seja grande, ele continuaria confiando no Senhor. E talvez em nossas vidas a dificuldade esteja grande, o processo esteja difícil, você não consiga entender o processo, mas creia no Senhor, tenha fé, como foi lido aqui, o justo viverá pela fé. Talvez o processo que você esteja vivendo neste momento seja para que você tenha um crescimento, um aprendizado. Você não está conseguindo resolver todas as suas questões financeiras. É imprevisto aparecendo aqui, imprevisto aparecendo ali, e você não consegue compreender por que é que Deus está permitindo que tantos problemas aconteçam. Saiba que o Senhor, ele tem um propósito, ele sabe trabalhar. Talvez isso esteja acontecendo para que você aprenda a administrar corretamente os bens e posses que ele lhe confiou. Um mordomo fiel do Senhor. Saiba que se você for fiel no pouco, você também será fiel no muito. De acordo com Lucas capítulo 16, versículo de número 10. E o Senhor, ele tem o propósito de lhe abençoar. Assim como nós lemos em Jeremias 29:11, ele tem um propósito que você tenha uma vida próspera, uma vida abençoada. Vamos ficar firmes, confiantes no Senhor e entender qual é o propósito dele em nossas vidas, o que ele está querendo nos ensinar, o que nós precisamos corrigir na caminhada. Amém? Se gostou do vídeo, já compartilha este conteúdo para outras pessoas. Aqui no canal nós temos vídeos falando sobre os princípios bíblicos para que você tenha uma vida próspera e abençoada de acordo com a palavra de Deus.